Oi, tudo bom? Mais uma vez eu venho gravar um vídeo aqui que não estava planejado. Eu tenho uma lista de 2 vídeos para gravar. Só que eu simplesmente gravei acho que 4. Falei de um dos temas que estava na minha lista. E agora veio ideia de outro vídeo. Eu acabei de entrar no Instagram para ver as atualizações, porque eu queria ver como é que estava o engajamento da minha postagem sobre o meu vídeo, um dos vídeos que eu soltei. E aí, uma das pessoas que eu acompanho questionou o seguinte: na verdade, tem tudo a ver com o título desse vídeo. Carpe diem. É uma palavra. Eu vou pedir para o Gemini. Quando eu quero conversar com uma inteligência artificial, eu converso com o Gemini. Oi, eu queria que você me falasse um pouco sobre a expressão carpe diem. Ele vai falar em áudio, mas eu vou pausar aqui. Ele falou que essa expressão latina pode estar tudo errado, tá, gente? Mas é o que ele está falando. É uma expressão em latim, não latina, né? Em latim. E foi escrita pelo poeta romano Horácio no ano 23 a.C., em uma de suas obras mais famosas, as Odes. No poema, Horácio está conversando com uma amiga chamada Leuconóe e dando conselhos sobre como lidar com a ansiedade do futuro. A frase completa e famosa é Carpe diem, quam minimum credula prospero. Colhe o dia confiando o mínimo possível no amanhã. O significado real, colher, em vez de aproveitar. Então, aproveite o seu dia confiando o mínimo possível no amanhã. Por que eu botei o título desse vídeo assim? A pessoa que eu sigo, ela botou assim no Instagram: será que você está aproveitando plenamente as coisas que você tem hoje e o que está acontecendo na sua vida agora? Por que você está esperando alguma coisa incrível acontecer um dia na sua vida? Isso é muito profundo. Hoje, o que de incrível poderia acontecer na minha vida? Eu tenho uma questão que eu estou resolvendo. Seria incrível ser tudo solucionado e eu ter mais recursos financeiros. Eu fazer uma prova que a Secretaria de Educação está abrindo pela primeira vez e eu passar. Eu não posso assumir agora porque eu ainda estou cursando faculdade, mas esse cadastro é válido por 3 anos, então eu posso fazer isso depois. Eu estou fazendo projetos com a IA. Eu tenho uma mania de tirar foto do ambiente da minha casa, dizer que eu quero, como eu gostaria, qual é o meu estilo. E aí a gente construiu projetos de arquitetura de vários cômodos da minha casa. Na verdade, 2 cômodos da minha casa. O meu quarto e o outro a minha sala. Depois, eu refiz o projeto do quarto porque eu quero integrar com um pedaço da varanda. E aí eu quero fazer de outros cômodos da minha casa. Então, se eu tiver condições financeiras de eu realizar esses projetos muito legais. Eu tenho, gente, o chaveiro. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu já fiz eu acho que eu não postei, porque eu não lembro. Eu editei o meu canal essa semana. Eu refiz todas as thumbs dos vídeos do meu canal. Obviamente, com a ajuda da inteligência artificial. E aí, eu não vi um vídeo sobre isso. Eu tenho uma coleção
eu vou botar aqui sobre a minha coleção, para eu fazer um vídeo sobre a minha coleção. E dentre as coisas que eu tenho o chaveiro do meu carro. Isso tem mais de 20 anos que eu tenho o chaveiro do meu carro. E eu nunca tive um carro. Então, deixa eu botar aqui, coleção. Isso seria uma coisa também muito legal, eu ter o meu carro. Uma das questões do meu casamento, do meu primeiro casamento, foi que eu queria muito conquistar minha casa e meu carro. Mas o que poderia acontecer, gente, que seria extraordinário? Nossa, eu tenho um projeto com as crianças da parte alta da minha cidade e eu cheguei a dar estudo bíblico uma vez para 45 crianças. E era num espaço grande, que não tinha cadeira e mesa, a gente sentava no chão. E tem um espaço ali com cadeira, mesa, Bíblia para todo mundo, fazer ali uma escola de reforço e também de ensinos, mais do que só ensinos do dia a dia, né? Mas ensinos de comunhão com Deus, de amor próprio, enfim. Tem tantas coisas, né? Mas olha quanto tempo. Eu tô a 6 minutos e 40 segundos falando, eu dei a introdução rapidinha e tô falando de coisas que poderia ser maravilhoso. Você pode ver na minha expressão que eu fiquei feliz, que eu fiquei animada, eu fiquei empolgada, eu fiquei sonhando. Mas espera aí. O que está acontecendo hoje na minha vida? Hoje eu sou casada, eu tenho um lar, mais do que a casa física, né? A casa que a gente mora é própria, mas é mais do que a casa física. Eu tenho um lar, um lugar que eu entro, que é um lugar de paz, eu não fico com raiva ou fico na rua para não ter que chegar em casa, sabe? Eu tenho um lar, eu tenho esse amor aqui, ó. Esse amor aqui, ele é muito especial. Ele é o meu cachorrinho. Ele sabe, gente, que eu tô falando com ele. Ele é lindo. Eu tenho a oportunidade de estar aprendendo a cuidar de mim, gente. É essa questão que eu já contei em vídeo aqui. Se você não viu, dá uma olhada no meu canal. Eu falei sobre a transformação da minha vida. E essa transformação é uma bênção de Deus que tem acontecido por anos e anos e anos. E Deus tem trabalhado muito comigo em relação a isso. Eu faço uma faculdade, eu estou no 2º ano dela. E caramba, que bênção é poder estudar, poder estar aprendendo, poder desenvolver outras capacidades, poder estar aberta para outros horizontes que só Deus sabe onde eles vão me levar. Eu tenho alimento de todo dia, gente, isso é maravilhoso. Eu tenho saúde. Eu tive um problema de saúde sério um tempo atrás e eu tô bem. O procedimento que eu passei, não sinto dores, não tenho problema de saúde decorrente disso. Ficaram as marcas, óbvio. Ficaram as cicatrizes da cirurgia, mas foi uma cirurgia que foi uma bênção de Deus. E eu tenho a capacidade de andar, gente, de falar. Ontem eu fui na casa de uma pessoa, de uma família muito querida, que eu amo muito as crianças, gente. E eu tava com muita saudade. E sabe quando você precisa de criança, você precisa brincar. E eu fui na casa dessa família para brincar com as crianças. E foi assim tão bom estar lá. E não foi nada demais. Eu cheguei na casa da pessoa, fiquei sentada no chão, brincando com as crianças. Eu dei uns livrinhos, lápis, borracha. E a gente ficou brincando de jogar borracha. Passei a tarde inteira jogando borracha com criança. E foi incrível. Foi uma tarde maravilhosa. E eu pude ir andando. Da minha casa para lá, se eu for de moto, 5 minutos eu tô lá. Mas andando, uma pessoa que anda devagar, eu acho que leva 20, 30 minutos.
Eu cheguei lá em 15 minutos, fui andando, não senti nenhuma dor. Depois fiquei lá brincando com as crianças, depois voltei andando também, vim para minha casa e ficou tudo bem, sabe? Eu não senti nenhuma dor, tive um sono ok. Na noite passada eu acordei várias vezes, mas essa foi bom o meu sono. Estou com saúde. Há umas semanas atrás eu peguei uma crise alérgica forte, mas estou bem. É tanta coisa extraordinária que Deus tem feito. Eu estou conseguindo realizar com as crianças lá da minha igreja. A gente está montando um álbum da Copa, mas não é da Copa com jogadores, é um álbum da Copa com personagem bíblico. E Deus está abençoando para a gente realizar isso. E as crianças estão gostando bastante. E é muito bom compartilhar de Deus, né? E muitas bênçãos. Eu tô com um livro aqui, vai ficar espelhado para vocês, é um livro de saúde, onde tem mais de 450 receitas. Eu preciso olhar esse livro para marcar as receitas que eu quero fazer, né? Porque eu uso muitos recursos para fazer minhas comidas, eu sei cozinhar algumas coisas que eu gosto, mas eu quero fazer algumas coisas diferentes, né? E aí eu tenho esse livro para marcar na minha transformação da minha saúde. Eu tenho uns 7 livros de saúde ou mais na minha casa. E foi com o tempo que eu fui juntando e uma bênção na minha vida. Então, tanta coisa. Hoje eu acordei cedo, bem cedo, era 6 e pouca. Não é tão cedo assim, né? Mas enfim, para mim, que não tenho necessidade de sair de casa para trabalhar, eu acordei esse horário, fiz meu protocolo que a naturopata passou para mim, depois voltei pro meu quarto, depois tomei meu café da manhã, voltei pro meu quarto novamente, depois de tarde fiz o almoço, já emendei fazendo a janta, e eu pude planejar essas coisas e já pude emendar com as coisas que vão ajudar meu marido amanhã na alimentação dele. E não tem me faltado nada. Deus tem encaminhado as coisas, as pessoas. Eu estou me reconectando com umas amizades antigas, que graças a Deus tem encaminhado. Eu estou podendo ajudar algumas pessoas, estou podendo ser ajudada, consolada, confortada. Está sendo tão incrível. Na minha jornada como mediadora escolar, né? Eu fiz amizade com a família da minha criança. Eu falo que é minha criança, né? E é incrível estar com essa criança, ver a pessoa, sabe, aquele garotinho, aquela criancinha evoluindo, crescendo, aprendendo. E aí nesse trabalho eu tive conexão também com uma pessoa que está crescendo, está evoluindo, casou. E olha, tanta coisa maravilhosa. Olha quanto tempo eu fiquei no começo do vídeo só falando das coisas que eu poderia ter feito, né? Mas sobre as coisas que estão acontecendo na minha vida hoje, é óbvio que eu tenho problema, óbvio que eu tenho tristezas, óbvio que eu tenho frustrações, que eu tenho problema. Mas se eu me debruçar e ficar botando minhas forças nessas coisas que não estão completas, ou que poderiam melhorar, ou até os sonhos que eu quero alcançar, eu vou perder tanto tempo. Eu vou perder tanto tempo. Esse tempo que eu tô tendo agora na minha casa, sozinha. Tô gravando tanto vídeo, tô compartilhando tanta coisa. E tem pessoas que estão sendo alcançadas, estão sendo impactadas. Que é um tempo que eu não estava tendo. Há muito tempo que eu não estava tendo isso. E agora eu tô tendo, tô me dedicando, e estão vindo assuntos. E eu tô compartilhando. E tá sendo muito bom. Eu tô aprendendo mais de mim, eu tô refletindo mais sobre tudo ao meu redor e tá sendo muito boa essa jornada. E eu dou graças a Deus porque Ele me fez nesse momento aproveitar o meu dia, poder olhar para a minha vida e ficar em paz, de saber que tá tudo bem, mesmo que não esteja tudo bem. Deus sabe os momentos que eu passo,
as aflições, os momentos de dor, de tristeza, mas está tudo bem, porque Deus está aqui, eu sei que Ele ouve, eu sei que Ele conforta, eu sei que Ele consola, e Ele vai continuar aqui. E eu quero que você tenha essa paz também, que Deus está aí, Deus conhece as suas limitações, Ele conhece os seus sonhos, mas Ele quer que você aproveite o seu dia hoje. Você não é um peso para ninguém. Você não é uma cruz que ninguém está carregando. Se você está precisando de ajuda e alguém está te ajudando, que bom que você tem alguém que pode te ajudar. Se você está precisando de ajuda e não tem quem te ajude, manda uma mensagem para mim, pelo amor de Deus. Nas redes sociais você acha que eu não faço milagre, mas eu quero ser um instrumento na sua vida para que Deus realize milagres na sua vida, tá bom? Fica com Deus, aproveite o seu dia. Não esquece de comentar aqui embaixo qual é o próximo tema que você quer que eu fale. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Fique em paz, que Deus te abençoe. Tchau.